Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista. O programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Bruno Angrisano. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 20 anos nesse mês. Nesses 20 anos, a lei trouxe avanços significativos aos direitos das crianças e adolescentes. No Palavra de Especialista de hoje, vamos conversar com o professor Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Nós vamos refletir sobre os ganhos trazidos pelo ECA, as melhorias para a vida das nossas crianças e adolescentes e também discutir o que ainda deve ser melhorado. Tudo bem, professor? Oi, Bruno. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara. Tá certo. Professor, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com o senhor é o seguinte: como funcionava a legislação relativa à criança e adolescente antes do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil? Na verdade, Bruno, nós nunca tivemos uma legislação de proteção da criança e do adolescente com a previsão de programas e políticas públicas de atendimento a esse público. A única preocupação do Código de Menores, que era a legislação anterior ao Estatuto, era com relação àquelas crianças e adolescentes chamados de menores em situação de rua, que geravam uma certa repulsa das classes mais altas, um incômodo para uma parte da sociedade, e também a preocupação com aquele chamado menor infrator pelo Código de Menores. Então, eram considerados aí menores em situação irregular. Isso quer dizer pessoas problemáticas que teriam que sofrer uma intervenção por parte do Estado e por parte dos adultos, geralmente uma intervenção repressiva, no sentido de serem colocados em unidades onde ficavam misturadas tanto crianças e adolescentes que eram vítimas de violência, como aqueles que cometiam crimes, cometiam atos infracionais. E na prática, então, essa legislação que vigorou a partir dos códigos de menores, ela perdurou até 1990, com a vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente, que rompeu, então, com esse ciclo da doutrina da situação irregular e que a preocupação maior era sempre o controle social. Professor, esse tipo de legislação anterior ao ECA, ele era comum no mundo nessa época? Sim, né? Na verdade, nós tínhamos aí em vários países e até hoje ainda não temos todos os países com uma legislação de proteção eficaz à criança ou adolescente baseada nos próprios parâmetros internacionais. Foi na década de 90 que a própria Organização das Nações Unidas iniciou discussões sobre a doutrina da proteção integral. E essa doutrina depois ela foi consagrada pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que foi aprovada em 89. O interessante é que no Brasil nós nos antecipamos à própria aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e já na Constituição Federal de 88, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou o artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e tantos outros direitos que estão nesse artigo. Então, a partir daí, inicia-se no Brasil a doutrina da proteção integral e depois vários países do mundo também adotaram a partir do momento que reconheceram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que foi aprovada pela ONU em 89 e que até hoje apenas 2 países não reconheceram essa convenção, no caso a Somália e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, interessante isso, né? É bastante interessante. De um lado temos os Estados Unidos, que eles se sentem que estão acima dos outros países e acham que tem apenas que fiscalizar se os outros países estão cumprindo ou não os instrumentos internacionais, a legislação internacional,
E temos a Somália, que é um país que não cumpre a legislação, até em razão da sua, pode justificar em razão da sua miserabilidade, da sua situação social e econômica totalmente desfavorável. Agora, pelo que eu estudei, inclusive algum do material que o senhor mesmo me enviou para basear nessa conversa que a gente está tendo, o Brasil ainda tem uma das legislações mais avançadas em relação ao direito da criança e do adolescente do mundo, né? Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bastante reconhecido internacionalmente e muitos falam, não, é uma lei muito boa, mas é boa para a Suíça, não serve para o Brasil, então isso é uma deturpação. Na verdade, nós defendemos, e o Congresso Brasileiro tem tido um importante papel nesse sentido, é que a lei tem que estabelecer parâmetros para mudar a realidade, e não a lei se adequar à realidade. Então, a lei tem que ser uma forma aí de transformação da própria situação que hoje nós vivemos na sociedade. Então, o Estatuto ele é bom para a Suíça, é bom para o Brasil, é bom para qualquer país. O ideal seria que nem precisássemos de legislação que dissesse que a criança tem que ser prioridade absoluta. Isso deveria fazer parte do costume, da tradição da nossa sociedade, o respeito aos direitos da criança e do adolescente. Mas é fundamental dentro do mundo de hoje que nós tenhamos aí uma legislação que possa, então, ir sendo implementada e, na medida dessa implementação, nós temos avanços importantes que vão acontecendo nas sociedades. E no Brasil, isso vem acontecendo. A grande mudança que aconteceu aí é que antes, com a doutrina da situação irregular, o menino que estava na rua, a menina explorada sexualmente, o adolescente infrator, eles eram considerados pessoas problemáticas em situação irregular que tinham que sofrer uma intervenção do Estado e dos adultos. A partir do Estatuto, isso é invertido. Quando uma criança está em situação de risco, de rua, explorada, ou mesmo adolescente infrator, quem passa a estar em situação irregular é a família, o Estado e toda a sociedade que não garantiram a proteção integral dessa criança e adolescente. Então, nesse sentido, o Estatuto é um grande avanço legislativo e que nesses 20 anos também houve um avanço prático na grande maioria das cidades brasileiras e no país como um conjunto. Professor, o senhor entrou na questão do conceito do ECA, do Estatuto, né? Eu queria perguntar para o senhor como que o ECA, assim, em 88 a Constituição previu, em 90 o ECA entrou em vigor e foi uma quebra muito grande com a legislação vigente. Como que funciona a legislação do ECA? Qual que é o objetivo? Como que conceitualmente o ECA trata legalmente a criança e o adolescente? Trata a criança e adolescente como sujeitos de direitos e estabelece os deveres da família, do Estado, de toda a sociedade e também os próprios deveres da criança e do adolescente, até porque outra distorção que muitas vezes nós ouvimos é que só dá direitos e não tem deveres. Na verdade, quem tem direito tem o dever de respeitar os direitos das outras pessoas. Então essa é a grande questão que o Estatuto introduz. Importante também ressaltar nessa história do Estatuto, desde a década de 80, que houve uma grande pressão social. O Brasil vivia um momento de luta pela redemocratização do país, daí o movimento pela infância e juventude também entrou nessa luta pela redemocratização das diretas já. Naquele período tinha uma atuação grande de grupos de extermínio no país que matavam crianças e adolescentes em situação de rua ou que eram envolvidas em algum tipo de crime. Isso gerou uma repercussão internacional muito negativa para o país e houve uma cobrança também internacional. E internamente, instituições como o Movimento Nacional de Meninos de Rua, a Pastoral do Menor, houve toda uma mobilização na região do ABC Paulista, nas várias regiões metropolitanas do país, para que fosse criada essa legislação. Então foi a primeira legislação brasileira que ela não foi proposta por um parlamentar,
nem mesmo por quem estava na presidência da República na época. Ela nasceu da reivindicação popular, ela nasceu da luta social e depois tivemos várias legislações muito parecidas com esse processo do Estatuto, a própria Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, e é mais importante, mais legítimo quando a lei ela é conquistada pela própria sociedade. Então, como advogado, eu tenho que considerar aí a grande importância do Estatuto nesse processo histórico. Tá certo, professor. Nós estamos conversando com Ariel de Castro Alves, professor, presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo e conselheiro do CONANDA, sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Palavra de Especialista vai para um intervalo rápido e volta já. Palavra de Especialista.